Pronto, vamos brincar disso? Lembra? Eu brincava muito disso, pô. Na adolescência, na infância. É o seguinte, vamos aqui, ó. A primeira ação, A, D, I. Porque o mais complicado pra gente memorizar é o objeto. O resto é repetição mesmo. É tanto que assim, sendo bem sincero, cara, ó, esse e esse. Tu já sabe a resposta. Eu nem botei as ações. Eu tenho 4. ADI, ADO, ADC, ADPF. Vem aqui comigo. Quem é que julga um ADI? Quem é que julga? O STF. E um ADO? E um ADPF? Vamos lá. Quem é que tem legitimidade... só diz o artigo, tá? Pra gente não repetir tudo. Legitimidade ativa da ADI. 103, tá? E da DO? E da DC? E da DPF? Me diz 3 efeitos. Ex tunc, erga omnes, vinculante. Pronto, ela mesma cor para todo. Entendeu? Essa é a regra para todo. Beleza? Então assim, aqui a gente não vai ter dificuldade. Geralmente o aluno se atrapalha de fato é no objeto, tá bem? Numa ADI, o objeto é lei, concentra, ó, ou ato normativo. Normativo, tá? Lei ou ato normativo. Agora, atenção! Vá comigo no artigo 102, inciso 1º, a linha A, rapidinho. Artigo 102, inciso 1º, a linha A. Vai comigo, rapidinho. 102, inciso 1º, a linha A. Abra a sua, que a minha já tá aqui, ó, ligadíssima. Olha o que ele diz. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição. Vai lá, leia comigo, leia. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Bicho, 11 anos, né? Então não tem como. Então observe que nós temos aí, com base nesse dispositivo... Cara, esse dispositivo é maravilhoso. Porque ele me diz o órgão julgador, me diz a ação, me diz o objeto. Quando ele diz, ó, de novo, ó, compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, o objeto da ADI não é qualquer objeto, não é qualquer lei ou ato normativo, é lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, marque isso comigo, ó. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Qual é a pegadinha aqui? A banca vai chegar e dizer assim, ó. A lei 123 de Fortaleza contraria frontalmente a Constituição. O partido político com representação no Congresso Nacional propôs, nesse caso, uma ADI para declarar essa lei inconstitucional. Certo ou errado? Errado. Por que, bebê? Lei municipal, município de Fortaleza, não é objeto de ADI. ADI só pega lei federal e lei estadual. Bebê, se a banca inventar... só que ela não coloca Fortaleza, não. Ela coloca municipal mesmo, tá, turma? Na hora da prova. Ela coloca lei municipal. A lei 123 do município Alfa, a lei 123 do município Beta, é objeto, contraria frontalmente a Constituição. E ela pergunta se cabe um ADI. Tá falso. Lei municipal é a DPF. Não vou agora para lá não, tá? Mas lei municipal não é objeto de uma ADI. ADI só pega lei, o ato normativo federal ou estadual. Pegou direitinho? Vamos lá. Eu tenho uma ADO. Beleza? Eu tenho uma ADO. Cara, a ADO é a falta de lei, o ato normativo federal e estadual, tá? A ADO é mais fácil, porque assim, na verdade, eu não tenho o objeto, entendeu? É sem objeto. Na verdade, é sem objeto. Eu não tenho um objeto, porque perceba, se eu não tenho um objeto é porque existe a falta da lei. Então, na ADO, eu não tenho objeto, é a falta de lei, é a falta de ato normativo que torna inviável o exercício daquele direito constitucional. Cara, as regrinhas de identificação na hora da prova para saber se é uma ADO ou para saber se é um mandado de junção é exatamente na legitimidade. Fica ciente, é para um caso concreto ou é para todos? É para os enfermeiros ou é para a enfermeira Maria? Porque se for para a enfermeira Maria, mandado de injunção. É para os enfermeiros do Brasil, que falta norma para os enfermeiros do Brasil. Aí tu lembra o quê?
uma ADO. Beleza? Vamos aqui para a próxima. ADC. ADC, tá? Vai comigo de novo no artigo 102. ADC. Olha o finalzinho. Ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Só federal. Então observe que a ADC só pega lei ou ato normativo federal. Federal. Lei ou ato normativo federal. Deixa eu fazer um bizu aqui com você rapidinho, pô. Rapidinho, tá? Deixa eu trazer a palavrinha-chave que na hora da prova caiu essa palavrinha, tu identifica que é uma ADC? Na prática, uma ADC, o que é ADC? Ação declaratória de constitucionalidade. Na prática, uma ADC ela não quer declarar constitucionalidade, porque a norma ela é constitucional. Na prática, o que ela quer resolver é trazer a melhor interpretação à luz da Constituição daquela norma, tá? Diante do conflito, diante da controvérsia de decisões judiciais. Então aqui, ó, o que eu vou resolver na ADC é trazer uma declaração de que a melhor forma de interpretar aquela lei é essa. É mais ou menos isso. É tanto que aqui o que se resolve é a controvérsia judicial. Controvérsia judicial. Olha como isso é comum na nossa vivência como advogados, tá? Imagina só, a gente tem um caso, a menina que vai continuar, inclusive, acompanhando os meus processos lá em Recife, lá no escritório, é Rauana. Cara, eu tô louco pra Rauana, bicho. Rauana é uma menina, que eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Ela é estagiária lá do escritório, mas eu lhe digo uma coisa, ela primeiro que ela nem ganha como estagiária, porque não tem como, ela é advogada, pô. A menina é muito proativa. Eu não sei que porra é aquela, que tipo assim, ó, Rauana, a gente tem que ligar pro... Já liguei. Não, mas porque a gente tem que protocolar, já protocolei. Né? É tanto que assim, ela fica na direção, né? Ela fica muito no administrativo, ela resolve tudo. E aí Rauana, de vez em quando, tem a historinha do café. Tipo assim, doutor, puta que pariu, protocolei, doutor. Segunda vara, isso puta que pariu, coisa boa. O juiz da segunda vara é muito tranquilo, flexível, indenizaçãozinha boa e tudo mais. Também tem dia assim, ó, doutor, fodeu, tem café hoje não, viu? O que foi, Rauana? 12ª, esse puta que pariu. Sabe quando a ação é a mesma, aí cai numa vara, aí o juiz dá dá tudo. Aí cai na outra, é a mesma ação, só muda o endereço do cliente, o nome do cliente, e o juiz não dá nada. Ou seja, tanto um como o outro julgam com base na mesma lei. Mas tem juiz que estende o direito, tem juiz que restringe o direito, tem juiz que entende uma forma, tem juiz que entende outra forma, e a norma ela é a mesma. Então, quando existem esses conflitos de interpretação da lei, nós podemos propor uma ADC. Nós não, né? Os legitimados, o artigo 103, pode propor uma ADC assim, excelência, ó, diante desse conflito, qual é a melhor interpretação? Declare a melhor interpretação. Então, numa ADC, na verdade, o que se resolve é o conflito das controvérsias de decisões judiciais. Porque, perceba, tanto o juiz A como o juiz B entendem que aquela norma ela é constitucional. Nenhum nem outro discute a constitucionalidade da lei. O que acontece é que tem juiz que entende que ela é constitucional, mas traz uma interpretação. Tem outro juiz que entende que a norma é constitucional, mas traz uma outra interpretação. Então cabe ao Supremo, que tem efeito vinculante, pô. A decisão dele vincula os demais, os outros são obrigados a entender aquela interpretação. A decisão, aí manda para o STF, ó, peraí, ó, paralisa todas as ações do Brasil que estão discutindo essa lei, as ações ficam suspensas, até a minha decisão, porque a minha decisão ela é vinculante, e a decisão dele vincula todos os órgãos do Poder Judiciário. Pegou direitinho? Agora toma cuidado. Imagina só que a banca vai chegar para você e vai dizer que a Lei 123 do Estado do Ceará é objeto de diversas controvérsias judiciais. O partido político com representação no Congresso Nacional propõe uma ADC para resolver esse conflito. Pode? Não. Por quê? Lei federal. A ADC só pega lei federal, tá? Então, lei municipal e lei estadual não é objeto de uma ADC. Então, olha só. Da ADI é só lei ou ato normativo, federal ou estadual. Lei municipal, não. Numa ADC é só lei federal, lei estadual, lei municipal, não, tá? Aí eu chego na DPF.
A ADPF é igual um amigo meu. Hã? Tá aqui, bebê. É a falta. Eu não tenho um objeto, não é falta de lei? Né? Hã? Eu acabei de dizer, bebê. Vamos lá de novo, tá? Eu falei há pouco. É a mesma regra do mandado de injunção. Agora, o direito é para um caso concreto ou é para todos? Por exemplo, a enfermeira, foi o caso que eu dei, a enfermeira Maria chega no teu escritório reclamando porque ela tem um direito à aposentadoria especial, mas essa aposentadoria especial não foi regulamentada. Eu vou propor uma ação só para a enfermeira Joana, para a enfermeira Maria, mandado de junção. Mas se o partido político chega lá no teu escritório, tá? É aqui, né, bebê? Se o partido político chega no teu escritório, tá? Dizendo, olha, eu quero que essa garantia seja para todos os enfermeiros. Aí vai ser o ADO, tá? Vai lá, Joana. Enfermeira Joana, né? Lá atrás, tá? ADPF. ADPF, tá? Eu tenho uns amigos meu ADPF. Eu chamo eles todos de ADPF. Por quê? Não, é porque a ADPF pega tudo. Pega, né? Eu inclusive alguns que são ADPF com efeito erga omnes, ainda tem essa. Né? Eu sei assim, porra, bicho. Não, às vezes eu vou pra umas baladas com uns amigos assim, puta que pariu, bicho, tu é um ADPF, viu? Tu pega tudo, tá? Tem 3, né? Porra, bicho, faz isso com o menino não, pô, tá? ADPF pega lei federal, estadual ou municipal. Municipal. Cara, destaca o municipal, sabe por quê? Porque tu não vai nem questionar nada. Tu não vai nem questionar nada. A lei 123 do município, nem pensa, já procura a ADPF. Porque a única que pega lei municipal é a ADPF, tá? Cris, para que serve a ADPF? A ADPF serve para declarar a inconstitucionalidade ou para declarar a constitucionalidade? Para os dois. Ela serve para os dois. Aquilo que a ADC e a ADI não pegar, joga para a ADPF, porque a ADPF é o que nós chamamos de ação subsidiária. Subsidiária. Estou dizendo, pô, a ADPF pega tudo. É igual um amigo meu, né? Pega tudo. É ação subsidiária. Por exemplo, ó, se eu quero declarar a inconstitucionalidade de uma lei municipal, posso propor uma ADI? Então joga para a ADPF, entendeu? Se eu quero declarar a constitucionalidade de uma lei estadual, posso propor uma ADC? Não, então joga para a ADPF. Se eu quero declarar a constitucionalidade de uma lei municipal, cabe uma ADC? Então joga para a ADPF, entendeu? Agora o grande problema é o seguinte, Cris, e se a lei for federal? Tu tá entendendo? Se a lei for federal, como é que eu vou identificar se vai ser uma ADI, uma ADC ou uma ADPF? Pelo ano. Porque somente a ADPF, tá? Somente a ADPF pega norma pré-constitucional. Constitucional. Cara, é o seguinte, vamos aqui comigo, tá? Somente a ADPF pega norma pré-constitucional. Cara, é o seguinte, olha o ano da lei. E nem discute. Porque se o ano da lei for anterior a 88, nem pensa, nem lê o texto, joga a ADPF. Por exemplo, ó, a lei federal 123 de 1990 contraria a Constituição. A lei federal de 90 contraria a Constituição. Tu vai propor que ação? ADI. Mas a lei federal de 70, ADPF. Entendeu? É só olhar o ano da lei. Qual é a nossa Constituição? Turma, qual é o ano da nossa Constituição? Qualquer norma anterior a 88 que foi recepcionada pela Constituição é objeto de uma ADPF. Agora tem situações que eu vou ter que deduzir isso, tá? Porque a banca não vai trazer a lei, não. Mas é porque a banca traduz, entende, que você sabe o ano daquela lei. O artigo 1º do Código Penal contraria a Constituição. Código Penal é de que ano? 40. Então, porque isso é meio que nós sabemos. O artigo 3º do Código de Processo Penal qual ano?
41, né? 1941, o CPP. Aí eu vou entender, a banca sabe que você sabe dessa data dessa lei, tá? Porra, Cris, eu sou obrigado. Pô, tu é advogado, passou 5 anos na faculdade, Pode né? não saber do ano, mas sabe que é antes. Sabe que é antes, pelo amor de Deus, entendeu? Aí nesse caso, ó, concentra, tá, turma? Não, esse não é passo de anulação não, viu, turma? Nesse caso não é passo de anulação não. Porque outra coisa não. Mas eu tenho certeza absoluta que em algum momento o teu professor de penal falou o ano. Eu tenho certeza que em algum momento, aqui inclusive no cursinho, o teu professor falou o ano do CNT, né? Do CNT? Não, do Código Nacional, Código Tributário Nacional, CTN, tá? Do Código Tributário Nacional, CTN, né? CTN, tá? Do CPP, eu tenho certeza que em algum momento ele falou isso. E aí tu vai deduzir que essas 3 normas, pelo menos, elas são anteriores, tá? A 88. Vai lá, bebê. Pela ordem, tá? Você não precisa ter tentado outra ação, é só não caber outra ação. Isso. Não precisa ter tentado uma outra. Nesse caso, se a norma ela é pré-constitucional, tu já joga pra ADPF, tá? Não. Nenhuma ação cabe desistência. Quer dizer, nenhuma ação de controle cabe desistência. Nem ADI, nem ADO, nem ADC, nem ADPF, tá? Essas duas informações, elas estão em 2 leis, na verdade. Tanto na Lei 9868, de 99, como na Lei 9881, também de 99. Vai lá, bebê. Bebê, tu fala um pouquinho mais alto. Certo. Mas, bebê, se eu quero declarar que a norma ela é inconstitucional, é ADI. Se eu quero declarar que a norma ela é constitucional, é ADC. Simples assim. Porque perceba, ó, imagina só que a banca chega e diz assim, ó, o artigo 1º da Lei Federal 123 contraria a Constituição. Tu foi contratado para declarar que a norma ela é inconstitucional. Tu vai propor uma ADC? Não. É bem simples assim mesmo. A ADI declara a inconstitucionalidade. A ADC, ela declara a constitucionalidade. O grande problema, na verdade, não é com a gente. O grande problema das ações de controle é, sabe o quê? É com a decisão do Supremo, tá? Que porra é essa? É com a decisão do Supremo. Sabe por quê? Porque as ADI e ADC, elas são consideradas ações dúplices, tá? Aí o grande problema não é nem com a gente. Porque assim, para eu reconhecer, é tranquilo. Cris, o que é uma ação dúplice? Concentra aqui, tá, turma? Concentra que aqui é muito sério, ó. O que é uma ação dúplice, tá? Uma ação dúplice significa assim, o deferimento da ação deduz o que a ação é, o indeferimento da ação deduz o que a outra é. Por exemplo, ó, quando eu proponho uma ação de controle uma ação direta de inconstitucionalidade, o que eu quero? Declarar que a norma ela é inconstitucional. Se o Supremo deferir o meu pedido, ele vai declarar que a norma ela é inconstitucional. Mas se ele indeferir o meu pedido, ele vai declarar que ela é constitucional. Ela vai deduzir que a outra é. É como, por exemplo, se eu propor uma ação declaratória de constitucionalidade, o que eu quero? Que se declare a constitucionalidade. O deferimento do meu pedido deduz o que ela é. Mas se o STF indeferir o meu pedido, ele pode declarar que ela é inconstitucional, que é a resposta da outra. Mas aí o problema não está nem com a gente, porque a identificação é fácil. Agora, a resposta dele é que está o negócio. Mas a identificação é bem simples mesmo. Se eu quero declarar que a norma é inconstitucional, é o STF, tá? Se eu quero declarar que, é uma ADI. Se eu quero declarar que é constitucional, é uma ADC. Agora, só toma cuidado com o ano. Porque se a lei federal, tá, for para declarar inconstitucionalidade ou constitucionalidade, e ela for anterior à Constituição, 88, já joga para a DPF, tá? Mas eu já falei, né? Gente, ADO eu não tenho objeto. ADO eu não tenho objeto, é a falta. Porra, nem eu. Parece que não, pô. Tá? Tá quase terminando. Calma, calma. Olha pra cá. Vamos lá, ó. E eu tenho ainda, tá bom, olha, tá bom. E eu tenho ainda ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Eu tenho os preceitos fundamentais. Que porra é essa?
Bicho. Vou ver que você sabe. Cara, é o que? Isso aqui é um manicômio sat mesmo, é? Puta que pariu. O problema não foi isso. Onde você deu aí? É porque eu vou lhe respeitar, porque senão assim, o que é esse ADO? ADO. É um O. Tá? Coloque assim comigo, coloque, tá? Coloque assim comigo. Preceito fundamental. Preceito fundamental. O outro objeto da DPF é o preceito fundamental. E aí nós entramos na jurisprudência, tá? Jurisprudência. O que é preceito fundamental? Cara, nem a Constituição me diz o que é um preceito fundamental, nem a Lei 9868, nem a Lei 9881, ambas de 99, me dizem que são as leis de ação de controle, tá? Me dizem o que é uma DPF. Aí é o seguinte, cara, quando a banca cobra isso, ela cobra jurisprudência. Aí, segundo a jurisprudência do Supremo, só falta mais isso, tá? Segundo a jurisprudência do Supremo, nós temos 5 preceitos fundamentais que eu quero que você note comigo. Coloque assim, segundo o STF, são preceitos fundamentais. Segundo o STF, são preceitos fundamentais. Segundo o STF, são preceitos fundamentais. 2 pontos. 2 pontos. Coloque assim, ó. 1. Os princípios fundamentais. 1. Os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais. 2. Os direitos fundamentais. 3. Beijo. Os princípios sensíveis. Princípios sensíveis. Cris, o que é um princípio sensível? É um princípio que ri? É um princípio que chora? Não, tá? Um princípio sensível, eles são aqueles que estão expressos na Constituição, lá no artigo 34, inciso 7º, tá? Deixa eu só explicar o que é isso. 34, inciso 7º, tá? O que acontece? Lá no artigo 34, ele fala dos casos de intervenção federal. A nossa regra é que a União não venha intervir nos estados nem no DF, a não ser em situações muito delicadas, muito sensíveis, entendeu? Por isso que o STF chama isso de princípios sensíveis. Então, quando é que a União pode intervir nos estados e no DF para preservar esses princípios? Aí ele traz lá a democracia, a república, o direito fundamental, tá? Aí eles estão lá no artigo 34, inciso 7º. Mas, de fato, na Constituição ele não diz o termo princípios sensíveis, tá? É porque é o STF que chama, aí está diante da jurisprudência, tá? É o STF que diz que isso é chamado de princípio sensível, tá? 4. Os princípios da administração pública. Os princípios da administração pública. Princípios da administração pública. Princípios da administração pública. Aqueles 5, tá, turma? Do caput do artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, o LIMP. E mais uma, só mais essa. 5. As cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas. Tá? Esses são o que o STF considera como princípios sensíveis, tá? Princípios sensíveis. Ou como preceitos fundamentais, tá? Preceitos fundamentais. Vai se lascar, tá? Vem aqui comigo, ó. Quem é o órgão julgador? Olha o fresco, é? Vai se lascar, tá? Bicho, não queira uma praga de professor, não. Ó. Como é? Você não é uma pessoa de jogar praga. Olhe, bebê. Pedido lá na... Ah, é verdade. Porra, bicho, não se quebra essa porra, né? Vamos lá, ó. Órgão julgador. Quem é que julga um ADI? E um ADO? E um ADPF? E um ADC? Quem é que é o legitimado? Artigo 103. Mulher, diz isso não, tá? Agora é o seguinte, tá? Quais são os efeitos? Ex tunc erga omnes
vinculante. Vinculante. Tá? Pergunta, sempre erga omnes? Opa, sempre ex tunc? Não, porque existe a modulação dos efeitos da sentença, tá? O resto colocar ali como tudo igual. Beleza? Como regra geral, tá? Fechamos isso?